a minha tendência é sempre ir para um lado mais positivo. Eu valorizo o Vanderlei. O Vanderlei fez um grande trabalho, o Vanderlei sai super vitorioso dessa história toda. Eu acho que aquele que sai melhor de toda a história é o Vanderlei. No caso do Kudê, eu vou dizer o seguinte, a impressão que eu tenho. Ele não sabe, acho que ele não conhece a história do Corinthians. Acho que ele não sabe profundamente o que é o Corinthians. Ele não sabe o que é jogar contra o Corinthians no Pacaembu, na Arena, ou antigamente no Morumbi. Acho que ele não sabe a história. Porque nenhum treinador com um pouco de conhecimento da história do adversário faria as 5 modificações aqui na Arena contra o Corinthians. Jamais. Ele deveria ter visto a história. Porque em 84, nós fomos lá no Maracanã e tomamos 2-0 do Flamengo, grande Flamengo, a continuação do grande Flamengo, e eles vieram aqui, nós metemos 4-1 e eliminamos o Flamengo. O Corinthians. No ano anterior, nós fomos lá, tomamos de 5-1, viemos aqui, eles vieram aqui, tomaram de 4-1, nós fomos eliminados e eles passaram. Então, o Corinthians tem essa história, sabe? O Corinthians tem essa história de encarar o adversário independentemente de quanto perdeu na casa do cara. A torcida entende muito isso. E sempre entendeu. Talvez a torcida do futebol brasileiro que mais entende que a história do seu time ela é de reviravoltas impressionantes é a torcida do Corinthians. E o Kudê veio como se fosse jogar, sei lá, contra o São Caetano, com todo respeito, contra o São Caetano, sabe? Já ter ganho de 2-0 e colocar ali um time sem 5 titulares. Então, para mim, na minha opinião, se eu fosse diretor do Flamengo, se eu fosse diretor do Atlético Mineiro, eu talvez teria demitido o Kudê no vestiário. Porque foi muito grave o que ele fez. Não foi assim, pouco. Não foi pouca coisa. Não foi que ele escalou um time competitivo e o adversário jogou pra cacete, como o Corinthians jogou, e amassou. Não. Ele desfacelou o time do Atlético. O time do Atlético entrou e não entendeu nada que estava acontecendo. O ambiente ferveu, e aí se perderam mais ainda. Ele colocou o Hulk no intervalo. Na minha opinião, o Hulk entrou invocado, não entrou tão satisfeito assim, porque o garoto Murilo não deixou ele pegar na bola. Tem o mérito do garoto Murilo também. Né? O garoto Murilo engoliu o Hulk. Né? Engoliu o Hulk. Mas tudo foi acontecendo porque o Corinthians entrou a 200 por hora e não teve resistência do Atlético. Então não teve um confronto. O Corinthians estava intenso, estava ligado, queria fazer o resultado, e o Atlético passivo. E isso foi por culpa dele, por responsabilidade dele, cara. Porque foi de escalação. A eliminação do Atlético poderia ter sido também com o time titular. Não estou falando que se jogasse com o time titular era seguro que passasse. Poderia ter perdido 2-0 também. Mas a resistência do jogo ia ser muito maior. O Corinthians não teve resistência. E essa responsabilidade tem que se jogar, sim, nas mãos do treinador Eduardo Kudê. Porque foi ele que veio na cabeça. Então, assim, se tem liderança, se os jogadores não tivessem aquele papinho, vamos ver o que o professor vai falar, alguém tinha que chegar para ele e falar assim, ô Kudê, deixa eu te falar uma coisa. Eu jogo aqui no Brasil, eu nunca saí para fora tal. Jogar assim, né, contra o Corinthians, nós vamos ser atropelados, hein? Nós vamos ser atropelados. Então, como os jogadores hoje em dia não falam, eles não falam, porque o grupo de jogadores ali, com a ideia do Kudê de tirar 5 caras, alguém tinha que ter se manifestado e falou, gente, ô Kudê, os caras vão vir pra cima da gente com a torcida inflamada. Não é assim que vai funcionar. A própria diretoria, alguém tinha que ter falado pra ele. Ou se falaram, pode ser até que falaram e o cara falou, não, eu sei como é que funciona. Eu jogo com a responsabilidade todinha em cima do Eduardo Kudê, sim.